pessoal, tudo bem? E aí, como passaram o fim de semana? Espero que todos estejam bem e preparados para começarmos mais uma semana juntos. E vamos começar observando o nosso calendário. E olha só, hoje nós estamos começando um novo mês. Na verdade, ontem, né? Ontem foi domingo, dia 1º de agosto. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto do ano de 2021. Agosto é o mês 8. Então vamos fazer o nosso cabeçalho? Escreva em seu caderno. Escola Bonilha, segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Na outra linha, seu nome completo. Na outra linha, professora Gabriela. Como hoje é segunda-feira, nós temos aulas de língua portuguesa, matemática e educação física. Hoje nós temos também a nossa leitura semanal. Vamos começar com língua portuguesa e eu conto com a participação de todos vocês. Vamos lá? Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos utilizar o nosso livro Ler e Escrever, na página 65. Então, coloca a data aqui no cantinho, ó. Hoje é 2/8, o mês de agosto é o mês 8 de 2021. Etapa 1, leitura compartilhada. Leia com seu professor e colegas o conto O Patinho Feio. O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. Nós vamos fazer a leitura do texto igual nós fizemos quando nós fizemos a atividade com o conto O Gato de Botas. Lembram? Então, nós vamos fazer a leitura através de um vídeo. A Pro vai colocar um vídeo aqui para vocês. Vocês vão acompanhando o vídeo e a leitura aqui no livro. Depois que nós assistirmos o vídeo, aí nós vamos fazer uma atividade aqui na página 69, bem parecido com a atividade que nós fizemos lá no conto O Gato de Botas. Combinado? Então vamos assistir o vídeo e acompanhar o conto O Patinho Feio. O Patinho Feio. A mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho, um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante estendia-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a Pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram um após o outro, e das cascas rompidas surgiram engraçadinhos e miúdos, os patinhos amarelos que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande, e a Pata pensou que não o chocara o suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe Pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a Pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um ar bobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu, com um ar de desaprovação. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença, ninguém ligou para ele, mas não foi maltratado nem ridicularizado. Para ele, que até agora só sofrera, isso já era o suficiente.
Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, encolheu-se num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha em companhia de um gato, especialista em caçar ratos, e de uma galinha, que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Se for, cedo ou tarde botará ovos, e eu poderei preparar cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou e achou um lugar tranquilo perto de uma lagoa onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que se aproximava. Num final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, e migrando na direção de regiões quentes, lançando estranhos sons, bateram as asas e levantaram voo, bem alto. O patinho ficou encantado, olhando a revoada até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar ininterruptamente para que a água não congelasse em volta de seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Agora morrerei, pensou. Assim terá fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte foi as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho, já meio morto de frio, quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou-o para sua casa. Lá, o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo que deu sinais de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar! Vamos escondê-lo em algum lugar! E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Fuga atrapalhada. Caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar, e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando num balde da manteiga, engordurando-se até os olhos, e finalmente se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim.
A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha, molhado de leite e engordurado da manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu, afinal, encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu o inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores e de árvores. Do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e sentiu-se invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a bicadas, mas não importa, é melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Com um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem matar-me se quiserem, disse resignado o infeliz, e abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água, e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas negras, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne como as aves que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os 3 cisnes, curvando os pescoços em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Nadava em companhia de outros, com o coração cheio de felicidade. Mais tarde chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida aos cisnes. O menorzinho disse surpreso: "Tem um cisne novo e é o mais belo de todos", e correu para chamar os pais. "É mesmo uma esplêndida criatura", disseram os pais. E jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez um outro em seu lugar tivesse ficado envaidecido. Mas não ele. Seu coração era muito bom, e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade. E aí, quem já conhecia a história do patinho feio? Essa história é uma história bem conhecida. Agora, nós vamos fazer a atividade, tá? Então, etapa 2, análise dos personagens. Atividade 2A. Em duplas, escreva os nomes dos personagens da história e sua função. Nós vamos fazer juntos essa atividade, na página 69. Antes, não se esqueça de colocar a data aqui novamente, para ficar mais fácil na hora que a prof for corrigir, tá? Então, 2/8/2021. Aqui nós temos aquele quadro, o mesmo quadro que nós fizemos lá no conto do Gato de Botas. Ele está dividido em 2 partes, personagens e função. Aqui nós vamos escrever nomes dos personagens. Aqui, a função deles na história, a função deles no conto. Para ficar mais fácil, eu já escrevi aqui as funções. Você pode pausar o vídeo e escrever aí no seu livro também. Vamos relembrar quais são as funções dos personagens de um conto? Nós temos o protagonista, que é o personagem principal, pode ser uma ou mais, ou 2, no máximo umas 3 pessoas. Protagonistas, personagem principal do conto. Todo conto, toda a história se desenvolve com base na história do protagonista. Coadjuvantes. Quem são os coadjuvantes?
são aqueles personagens que não são os personagens principais, mas que têm um papel fundamental dentro do conto. Sem eles, o conto não teria os mesmos acontecimentos. Eles participam de partes muito importantes do conto, da história. Antagonistas. Antagonista é aquele que tenta de alguma forma prejudicar o protagonista. Então ele tenta fazer mal para o personagem principal. Figurantes. Figurantes são aqueles personagens que não aparecem o tempo todo na história. Aparecem de maneira rápida, aparecem de maneira bem básica, mas que são necessários na história. Para que a história seja completa, é necessário que os figurantes apareçam, que eles estejam presentes, tá bom? Então essas são as funções dos personagens em um conto. Agora, pensando no conto que nós acabamos de ouvir, acabamos de ler a história, O Patinho Feio, vamos encontrar os personagens que ocupam essas funções. Nós vamos fazer juntos. Como nessa história aparecem vários personagens, nós vamos ter vários personagens aqui, ó, como coadjuvantes, antagonistas e figurantes. Figurantes nós teremos vários, mas nós vamos colocar apenas os principais aqui, tá? Então vamos lá. Se não couber aqui no seu livro, você pode fazer no seu caderno também essa atividade. Como eu disse, tem vários personagens, então pode ser que seja melhor fazer no caderno. Protagonista. Quem é o protagonista? O Patinho Feio. Toda a história acontece em volta da vida do patinho. Então vamos colocar aqui, ó. Protagonista: Patinho Feio. Certo? Quem são os coadjuvantes dessa história? Como coadjuvantes, nós vamos colocar a dona da cabana. Vamos escrever aí, ó. Dona da cabana. A dona da cabana que acolheu o patinho por um tempo, mas não deu certo. O gato, que fez de tudo que apareceu lá na história, o gato que morava lá na cabana. Fez de tudo pro patinho se dar mal lá. Então, vamos colocar o gato. O camponês, que acolheu o patinho, ele tentou ajudar o patinho, mas depois vários acontecimentos na casa dele fizeram com que o patinho fosse embora. Então, coloca aí, camponês e sua família. E por último, como coadjuvantes, nós vamos colocar os cisnes, que aparecem lá no fim da história e que mostram para o patinho a importância dele. Mostram para ele como ele é bonito, como ele é belo, como ele é especial. Então, os cisnes também são coadjuvantes. Presta atenção que a Pro vai repetir aqui quem são os coadjuvantes. Dona da cabana, gato, camponês e sua família e os cisnes. E esses são os coadjuvantes. Certo? Agora vamos descobrir quem são os antagonistas da história. Lembrando que antagonista é aquele que quer prejudicar o protagonista, o personagem principal. Vários personagens de alguma forma prejudicaram aí o patinho. Mas nós vamos destacar alguns. A mamãe pata, que rejeitou o patinho. Então, coloca aí, ó. Mamãe pata, que rejeitou o patinho e deixou com que ele passasse por todo esse sofrimento. O peru, que falava muito mal do patinho, fazia ele se sentir triste, feio. Quem mais? A galinha, que bicou o patinho, machucou ele. Ela machucou o patinho, então ela prejudicou ele. O porco,
que também prejudicou muito o Patinho na história, fez com que ele se sentisse triste, machucado. E os caçadores. Lembra os caçadores que aparecem lá na hora que ele tá com os marrequinhos no lago? E os caçadores tentam matar o Patinho, né? Eles não atiram. Então, os caçadores, porque eles quase mataram o Patinho. Então, esses vão ser os antagonistas. Mamãe Pata, peru, galinha, porco e caçadores. Esses são os antagonistas. Pausa o vídeo e preenche o seu aí, ó. A letra ficou um pouquinho feia, mas vocês fazem mais bonitinho aí, mais arrumadinho, tá? Nós vamos ter que fazer a letrinha pequena para dar certinho aqui no espaço. Se não der certo, como eu disse, vocês podem fazer no caderno. E por último, os figurantes. Quem são os figurantes? Aparecem vários personagens na história, mas vamos colocar aqui como figurantes os marrequinhos. Lembra dos marrequinhos, ó, que eles nadavam, cadê, ó? Aqui, ó. Muitos marrequinhos perderam a vida, então lembra que eles estavam nadando lá? Então vamos colocar aqui os marrequinhos que estavam junto com o Patinho Feio no lago, quando os caçadores chegaram. Os marrequinhos com 2 R's, tá? Os marrequinhos. As crianças que aparecem no final do texto. Chegam 3 meninos para dar comida para os cisnes. Lembram? E eles dizem da beleza dos cisnes. Então, vamos colocar os 3 meninos. Os 3 meninos. E quem mais? Aqui também nós vamos colocar os pais dessas crianças que disseram como os cisnes eram belos, como o Patinho Feio, que agora era um belo cisne, era bonito. Então, esses são os figurantes, os marrequinhos, os 3 meninos e os pais, tá bom? Então, esses são os personagens do nosso conto e as funções de cada um. Depois de preencher o quadro, nós vamos fazer a atividade 2B, leitura das características dos personagens. Nós já lemos o texto, vocês já ouviram o texto inteiro através do vídeo. Agora, vocês vão fazer a 2. Marque nos quadrinhos abaixo quais são as características do Patinho Feio. Quais são as características principais do Patinho Feio? Como que ele era? O que é falado sobre ele no texto? Ele era triste? Muitos personagens fizeram com que ele se sentisse um animalzinho, um patinho triste. Então, essa era uma característica dele. Ele era chato? Em algum momento fala que ele era chato? Desengonçado. Ele era desengonçado? Sozinho. Patinho se sentia sozinho? Muito, né? E o que é desengonçado? Alguém que não se arruma, alguém que anda todo desleixado, alguém que não se arruma, não se produz. Confiante. Aquela pessoa assim que nada abala ela, que ela tem certeza do seu valor, do que está fazendo, tem certeza das suas decisões. O Patinho era assim. Ele tinha certeza de tudo que fazia. Se alguém falava mal dele, ele não se abalava. Acho que o Patinho não era confiante. Desonesto. Ele mentia, fazia coisas erradas. Acho que essa também não é uma característica do Patinho, né? Então, você vai pintar somente as características do Patinho no conto, tá certo? Essas são nossas atividades de língua portuguesa de hoje. Façam com bastante capricho e envie fotos para eu corrigir. Beijos e até mais, crianças!